Contratação, um dos maiores desafios para empresários do turismo. Fato é que contratar cada vez mais, encontrar bons talentos, cada vez mais será um desafio. Então, entender sobre os pilares da contratação vai fazer com que você tenha mais êxito no processo de contratação e, com isso, consiga escalar os resultados na sua agência de viagens. Eu sou Marcos Duarte, CEO do Duarte Travels. São mais de 2,5 milhões por mês com previsibilidade e uma equipe 100% online. É isso mesmo. Na Duarte Travels, a minha agência de viagens, todos os colaboradores trabalham 100% home office espalhados pelo Brasil. E para que eu chegasse nesse nível de faturamento, de maestria na minha própria agência de viagens, eu tive que aprender na marra, buscando o conhecimento, os pilares fundamentais para que eu conseguisse ter um processo de contratação e de retenção também dos meus colaboradores para que a gente possa crescer cada vez mais. Por quê? Para que eu consiga crescer cada vez mais em termos de faturamento, de lucro, eu preciso de boas pessoas comigo. E uma boa contratação faz toda a diferença na minha agência de viagens. Sem mencionar o ponto da necessidade de bons processos na minha agência de viagens, vamos focar nos principais pilares de contratação. Mas aqui eu quero fazer um parênteses também. De nada adianta você ter um excelente processo de contratação se na sua agência de viagens está um caos. Imagine bem, você pegar uma água limpa na sua mão e colocar em um balde de água suja. O que vai acontecer? Aquela água que era limpa também vai ficar suja. Então, se seus processos não estiverem organizados, se tiver uma bagunça aqui, de nada interessa os pilares de contratação, porque essa pessoa não vai conseguir performar. Então, antes de contratar, antes de avaliarmos aqui, vamos entender o que a gente tem na sua agência de viagens. Partindo do princípio que você está ali meramente bem estruturado para receber esse colaborador, vamos entender os pilares desse bom processo de contratação. A primeira coisa, obviamente, é a contratação. Mas, Marcos, é claro que para contratar, esse vai ser um dos pilares. O ponto é como eu faço essa contratação? Qual que é o processo que eu tenho nisso? Mas, Marcos, não quer dizer que até para contratar tem que ter processos? Sim. Na Duarte Travels, são no mínimo 12 etapas que nós temos. São 12 etapas que pode estender dependendo da complexidade do cargo, por exemplo, camadas mais táticas e estratégicas, mas o vendedor são 12 etapas que nós seguimos para buscar esse candidato. Porque é aqui que a gente começa a filtrar quem tem o perfil ou não, quem está mais preparado para entrar naquela vaga ou não. E eu começo realmente já a filtrar e ter um êxito maior na minha contratação. Outro ponto importante também aqui é que contratação não é sobre acertar 100%, é sobre você ter um saldo positivo. E quanto melhor for o seu processo de contratação, quanto mais bem estruturado, com bons pilares, você consegue aumentar esse seu êxito na contratação. O seu saldo fica mais positivo. Então, dentro do processo, dentro desse primeiro pilar, é você entender que você contrata devagar e demite rápido. Como assim? Esse processo de contratação não pode ser mega rápido. Por mais que você esteja precisando quanto antes de pessoas, vendedores, por exemplo, é o que mais acontece. Nossa, começou a aumentar muitas vezes, precisa trazer alguém. Traz correndo, a pessoa não performa, não tinha um perfil e você manda embora aquele colaborador e tem um prejuízo, seja por tempo que você investiu e também, eventualmente, pela rescisão de um CLT, certo? Então, a contratação precisa seguir vários procedimentos, várias etapas para que a gente tenha dentro das entrevistas, desde teste prático, desde também a parte mais teórica ali realmente, a avaliação de perfil, entre outros fatores, para que eu possa trazer essa pessoa. A partir do momento que eu trago esse colaborador, esse novo colaborador, novo vendedor, por exemplo, o processo de contratação ele não encerra aqui. Na realidade, ele segue mais algumas etapas. Suponhamos que hoje eu trouxe um novo vendedor, foi efetivado. Aqui foi todo o processo de contratação. Se ele foi efetivado, o processo continua. E o seu colaborador precisa entender que ele continua aqui ainda em um processo de contratação, para a gente validar que aquela contratação foi efetiva e ele consegue realmente suprir, entrar naquele cargo que nós estávamos buscando. Em sequência, nessa etapa que eu mostrei aqui, onde ele vai de fato começar ele segue o processo de contratação, mas internamente, é fundamental que essas outras etapas aconteçam. Então, para que a gente tenha êxito dentro desses pilares,
e na contratação, eu preciso saber comunicar. Preciso ter uma boa comunicação. Preciso evitar ruído, principalmente em empresas online. Eu tive muito problema com isso, de delegar de forma errada, de mandar mensagens cuspidas no WhatsApp e esperar que o meu novo colaborador, que eu havia acabado de contratar, conseguisse performar baseado no que eu comuniquei com ele. Um alinhamento de expectativas com o seu colaborador, para que ele entenda o que ele precisa entregar e o que ele precisa performar e desenvolver também ao longo desse processo de contratação e efetivação. Baseado na comunicação assertiva sem o mínimo ruído possível, porque comunicação tem ruído principalmente no online, a gente começa a melhorar o nosso processo de contratação. Uma vez que eu contratei, estou com boa comunicação, eu entro no ponto de desenvolvimento. Nesse pilar, onde eu sou o responsável por desenvolver o colaborador, eu não posso sair, não posso abdicar da minha responsabilidade, caso eu seja o líder direto ou supervisor direto desse colaborador, de desenvolvê-lo. Porque por mais que ele tenha experiência na sua agência de viagens, ele é um bebê, ele é novo, ele não entende ainda dos processos, mas que tem 10 anos de turismo ou de outra empresa, ele precisa passar por um processo de rampagem. O que vai diferenciar se ele for uma pessoa mais experiente é que a rampagem dele, a evolução vai ser mais rápida. Mas é minha responsabilidade desenvolver esse colaborador com treinamentos, acompanhamentos, seja junto, seja supervisionando ao final do dia, para que ele possa sentir que, apesar de ter sido efetivado, ele ainda tem um acompanhamento. Isso tem um prazo, obviamente, nesses pontos de contato. A partir do momento que essa pessoa vai deixando de ser um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, os pontos de contato começam a diminuir. Mas para que, a partir do momento que eu comece a desenvolvê-lo, eu preciso engajar esse colaborador. Imagina só, uma empresa 100% online. Se eu tenho a minha equipe, trabalha de casa, num frio, por exemplo, o que faz com que elas vão realmente entregar resultado sem ter alguém do lado delas? Muitas das vezes as pessoas acham, só vai funcionar se alguém estiver em cima cobrando o meu vendedor. Se isso acontecer, falta cultura, falta engajamento, para que a sua equipe consiga performar realmente da melhor forma possível. Então eu tenho que ter maneiras para engajar esse meu colaborador e mantê-lo com a vontade de cada vez mais de prestar um bom serviço na minha agência. Isso nunca acaba, o engajamento, os pontos de contato de cultura, né? E por fim, o acompanhamento. Contratei, comunico bem, alinho bem as expectativas, estou desenvolvendo, estou engajando e eu preciso acompanhar. Feedbacks, métricas, metas, o que você precisa entregar, o que você não entregou, o que está pendente, para que essa pessoa entenda o caminho que ela está indo. Uma vez que eu começo a ter isso daqui acontecendo, esses pilares rodando, eu tenho mais êxito na minha contratação. Porque depois que ela foi contratada, mais ou menos uns 3 meses que tem ali de experiência, independente do modelo de contratação, CLT ou PJ, o meu tempo de rampagem é o que eu vou acompanhar. Só que, se eu for a pessoa que eu não comunico, que eu não desenvolvo e também não engajo, eu simplesmente acompanho, mas eu cobro a pessoa, eu só estou lá para cobrar, para exigir, a probabilidade dele não performar é muito alta. A probabilidade de chegar no final de 3 meses e falar assim, olha, você está demitido, você é um burro, você não sabe vender, mas eu nunca acompanhei, eu não engajava, eu não desenvolvia, eu não comunicava, eu não alinhava as expectativas. Os processos eram ruins. Uma vez que eu comecei a fechar esse ciclo aqui de comunicar, desenvolver, engajar e acompanhar, a performance na contratação foi muito maior. Entendendo também de perfil comportamental. Cada pessoa, ela é motivada, é engajada de forma diferente. Que a minha comunicação, ela vai depender de para quem eu estou orientando e direcionando alguma informação. Pessoas são diferentes. Não posso comunicar A para B da mesma forma que eu comunico A para C. São pessoas diferentes. Então, entendendo cada vez mais de pessoas, de como formar uma equipe, a gente começa a ter uma equipe campeã, que bate meta, que busca resultado. Hoje, na minha agência de viagens, nós temos time de marketing, nós temos time de emissão, pessoas na parte de pós-vendas, de vendas, lideranças, que são perfis diferentes. Mas, entendendo esses pilares, a gente consegue ter
cada vez mais resultado na nossa agência de viagens. Eu costumo muito dizer que isso daqui não foi da noite para o dia. Eu fui construindo. Abri minha agência em outubro de 2020. São aí, em 5 anos, alcançamos 2,5 milhões de faturamento. Não foi sorte. Foi construindo tudo que a gente veio aqui alcançando realmente. Não foi herdando algo, não foi aprendendo em teoria, foi buscando o conhecimento. E se você gostou desse conteúdo, talvez ali sofrendo com a contratação, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também, ativa o sininho para poder receber mais conteúdos como esse quando a gente fizer aqui as postagens. Me segue também lá no Instagram, marcosduarte.oficial. Eu ensino o que eu vivo e vivo o que eu ensino. Então, bora até o próximo.